Então, olá a todos, uma boa noite. Eu sou o Rodrigo Lins, sou médico infectologista, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos começando aqui talvez o nosso último evento do ano. O ano foi muito produtivo em eventos aqui na CIERJ, nos clubes de infecto, e hoje a gente vai fazer então a nossa Masterclass online, e essa Masterclass vai ser apresentada pela doutora Juliana Neto, médica infectologista, mestrado e doutorado em DIP pela UFRJ, coordenadora médica do Hospital Dia do Ine Fiocruz, responsável pelo diagnóstico e tratamento do sarcoma de Kaposi e outras doenças associadas. Participa do AIDS Malignancy Consortium em parceria com o INCA. E eu gostaria de chamar para me ajudar com o trabalho da moderação os doutores Gustavo Magalhães, que é mestre e doutor em medicina tropical na Fiocruz, consultor técnico sub-U e Prefeitura do Rio de Janeiro, e chamar também a doutora Tânia Vergara, médica infectologista, mestre em DIP na UFRJ, doutorado em medicina na Unifesp. Então, sejam super bem-vindos. Eu vou passar a palavra para a Tânia e para o Gustavo. A Tânia praticamente organizou esse evento, e para depois a gente possa começar. Um prazer enorme, então, para a gente estar fazendo esse evento e recebendo todos vocês aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente da Juliana. Eu acho a Juliana o máximo como pessoa e como médica. Ela sabe que eu tenho essa admiração por ela. E quando ela me procurou, dizendo como estavam chegando os pacientes lá no ambulatório dela, eu imediatamente falei, vamos dar um jeito. Ainda naquele momento não sabia como, mas eu falei, nós vamos dar um jeito, né? E aí, tá aí, vamos fazer nossa Masterclass, que ela adorou esse nome, Masterclass, e eu tenho certeza que nós todos vamos aproveitar muito. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado ao convite do Rodrigo, da Tânia, da Cierge, de todos vocês, e agradecer de estar aqui agora junto com a Juliana também. Gosto muito do trabalho dela. E assim, eu fico muito feliz com o convite, porque hoje eu estou num cargo de assessoria da prefeitura, né? Mas eu estou em contato com a atenção primária e que atende diretamente as pessoas quando aqueles médicos que atendem diretamente as pessoas que vivem com HIV, e me deixa agoniado, angustiado, porque depois da pandemia a gente tem visto um grande aumento, uma dificuldade de manter o tratamento do HIV, ou seja, está tendo muita interrupção de tratamento, a gente está vendo de novo, a gente sempre viu, mas está aumentando novamente. A gente vê as infecções oportunistas, e os colegas da atenção primária, o que eu queria chamar a atenção é que alguns entram em contato mandando foto, estou suspeitando de sarcoma, o que eu faço? Socorro. Então eu achei assim fantástico o Masterclass de hoje. Não é Eu fico obrigação dela. agradecido pelo convite de vocês. Tinha o microfoninho aberto ali, mas eu fechei. Gente, então acho que eu posso falar, né? Queria agradecer a vocês todos. Eu conversei com a Tânia, acho que isso que o Gustavo falou tem tudo a ver, né, com a motivação para essa sessão. Na verdade, eu queria mesmo uma conversa, não uma... Eu achei essa coisa, eu achei engraçado, né? Eu falando sobre Masterclass. Mas o objetivo maior não é ensinar a tratar sarcoma de Kaposi, mas assim, fazer uma discussão sobre o panorama do que a gente tem e como é que a gente pode fazer para a gente discutir com vocês, como é que a gente pode fazer para a gente se organizar, para a gente evitar que os pacientes que são atendidos na atenção primária cheguem para a gente já muito graves e morrendo, que infelizmente a gente tem visto isso, né? Então, agradeço muito, obrigada, Tânia, eu também sou sua fã, tá? Obrigada, Gustavo e Rodrigo, e a todo mundo que está aqui presente. Se tiver ok, eu vou começar, pode ser? Pode sim, fica à vontade. Então, peraí.
Ju, se você puder, aproxima um pouquinho mais o microfone, que está um pouco baixo, por favor. Fala, vocês me falam, porque aí eu tiro do Bluetooth e falo direto no computador. Às vezes funciona melhor, tá? Bom, para começar, né? Então, só para dizer para vocês, acho que já foi apresentada, mas então, voltando, eu trabalho no Hospital Dia da Fiocruz, do INE, desde 2007, 2006, na verdade, né? Desde 2007 que eu tenho um trabalho mais intenso, né? Minha coisa ficou muito voltada para o sarcoma de Kaposi, e a gente definitivamente teve uma mudança na maneira de enxergar a doença, muito diferente do que a gente aprendeu, do que eu, pelo menos, aprendi durante a minha residência nos anos iniciais. Tá? Então, o objetivo daqui é apresentar o sarcoma de Kaposi como uma doença sistêmica, que tem apresentações variadas, elas vão desde uma doença localizada, um curso indolente, muito light, que responde apenas com antirretroviral, até uma doença fulminante e potencialmente fatal, que precisa de um tratamento, uma terapia específica. Às vezes, somente a quimioterapia, mas, eventualmente, dependendo das doenças associadas, a gente precisa de lançar mão de outros agentes. Tá? Então, o objetivo maior dessa sessão é identificar os casos, ajudar as pessoas, ajudar a identificar os casos com potencial para evolução para doença grave, para estabelecer um diagnóstico rápido e um tratamento adequado. Tá? Eu vou fazer alguns slides, vou passar um pouco mais rápido, porque acho que não foge um pouco do nosso escopo aqui. Então, para quem não sabe, acho que todos sabem que o sarcoma de Kaposi ele continua sendo a neoplasia mais comum em pacientes com HIV/AIDS, tá? E ele ainda é responsável por uma importante morbidade, uma importante mortalidade, tá? No início com a introdução da terapia antirretroviral, houve uma redução importante na incidência, né, no mundo todo onde a terapia estava disponível, mas depois do ano 2000, esse declínio, essa diminuição foi mais modesta, tá? Para os mais jovens, isso aqui traz alguma coisa de novo. Para os mais velhos, como nós, assim, contemporâneos e afins, é uma lembrança, né? Então, o sarcoma de Kaposi, na sua forma, na sua apresentação cutânea, ele é muito ligado com o estigma, né? O estigma da doença da AIDS, ele veio junto, né? Ele surgiu no Ocidente, né? Junto com a epidemia de AIDS, e os pacientes têm o estigma de serem portadores da AIDS e serem identificados, sofrendo preconceito por serem homens que fazem sexo com homens, em sua maioria. É isso lá, é o que a gente via no início da pandemia. Né? Então, saía no jornal, as pessoas eram, enfim, muito estigmatizadas. Em 1981, então, junto com o surgimento da epidemia, né, o sarcoma de Kaposi tem a ver com a descoberta da epidemia de AIDS, né, do HIV, né, que houve um surto, né, de homens jovens, 26 homens jovens, homens que faziam sexo com homens, que apresentavam sarcoma de Kaposi e apresentavam também pneumonia por pneumocystis. Em 1984, lá na Califórnia, foi identificado nas biópsias, em todas as lesões, tinha o DNA de um herpes vírus novo, que não havia sido descrito até então, que foi chamado de KSHV. Na literatura internacional, se usa muito, né, KSHV ao invés de herpes 8, né, é Kaposi Sarcoma Herpes Virus. Tá? Ele está envolvido não só na patogênese, né, do sarcoma de Kaposi, mas também de linfomas e da doença multicêntrica de Kesselman. O linfoma de efusão primária parece uma coisa rara do outro planeta, mas a gente procurando está começando a ver, e é importante saber que o linfoma de efusão primária tem também uma apresentação como um tumor sólido. Ele não cavitário, né? Seria o linfoma não cavitário. E a gente tem o linfoma difuso de grandes células B. Em relação ao estadiamento e tratamento, eu queria reforçar aqui que o termo metástase não é um termo adequado, não é um termo que a gente usa, tá? É um tumor vascular, ele é multicêntrico, então esse termo não cabe para ele, tá?
o estadiamento dele, o que a gente usa mais no dia a dia é T0 e T1. Tá? Existe uma proposta de classificação de estadiamento inicial, que eu vou mostrar rapidamente aqui na frente, mas no dia a dia a gente usa o T0, que é limitado à pele ou linfonodo, com doença oral mínima, né? Quer dizer, aquela mancha violácea plana no palato, sem lesão vegetante, sem acometimento visceral. Tá? Nesses casos, em geral, a gente indica apenas a terapia antirretroviral. Tá? E os casos de T1 são aqueles casos mais graves que, do ponto de vista externo, são apresentam edema, ulceração, doença vegetante, tem uma doença oral extensa ou tem acometimento visceral. E pode acometer virtualmente qualquer órgão, né? Pulmão, a gente tem pacientes que têm infarto esplênico, infarto hepático, enfim, ele pode acometer tanto cavidade torácica, abdômen, de uma forma geral. Tá? Nesses casos, a gente precisa de terapia antirretroviral e TT. Tá? E isso tudo tem um timing que a gente vai discutir aqui para frente. Isso aqui é só para deixar registrado. Essa foi a primeira proposta de estadiamento, que é um pouco mais detalhada. No dia a dia, a gente fica com T0 e T1. Uma ex-residente nossa, a Dani, ela está lá em Fortaleza agora e ela resolveu continuar trabalhando com sarcoma de Kaposi e tentar entender o sarcoma de Kaposi lá no Ceará. Ela fez um levantamento da incidência da doença no Brasil da década de 80 até 2020. A gente tem um pico aqui, né, na incidência, e a gente vê que em azul estão a incidência em homens e em vermelho a incidência em mulheres. A gente teve um pico, isso depois da introdução da terapia antirretroviral veio caindo, e essa diferença de incidência entre homens e mulheres, ela diminuiu muito, tá? Então, a proporção de casos entre os sexos era de 14:1 pré-tarde, e agora a relação homem-mulher caiu de 4:1 depois do início da tarde. Isso é uma coisa importante, porque antigamente, né, graças a Deus, isso não tem mais. Mas sarcoma de Kaposi em mulher, sim. Temos mulheres com sarcoma de Kaposi. Eu trouxe alguns artigos que vou passar bem rapidinho, que eu acho que o mais interessante é a gente discutir caso clínico, mas eu acho que é importante a gente tentar entender que ver sarcoma de Kaposi em pacientes que têm doença controlada, né, que tem carga viral indetectável, que tem o CD4 mais elevado, não está acontecendo só aqui no Brasil. Isso vem acontecendo no mundo todo. Tá? Espera que essa barra de zoom está me atrapalhando um pouco. Bom, então, eu não sei o que aconteceu aqui, gente. Está aparecendo para vocês essa toolbar do Zoom ou só a minha tela? Eu vejo só sua tela, Juliana, tá em tela cheia. A gente vê a sua janelinha também, você falando. Então tá bom, tá ótimo. Não, é porque para mim tem um toolbar aqui que está atrapalhando um bocado, eu vou tentar tirar. Acho que tirei. Pronto. Tá. Então, esse estudo, ele mostrou que nos últimos anos, houve um aumento da proporção de casos na incidência de sarcoma de Kaposi, na proporção de casos de pacientes que têm o CD4 mais elevado. Tá? Pronto. Desculpa que teve um... Agora eu acho que não estou conseguindo passar os slides. E várias coisas do Zoom aparecendo para mim. Pronto, aqui achei. Bom, então aqui, para ilustrar, eu acho esse gráfico muito legal, que aqui no final da década de 90, começo de 2000, que foi quando entrou mesmo assim, a terapia antirretroviral no mundo, a gente tem em cinza os pacientes que eram virgens de tratamento, e em azul os que tinham mais de 6 meses de tratamento, e em amarelo aqueles que tinham menos de 6 meses de tratamento. A gente vê que a proporção de casos de sarcoma de Kaposi que são diagnosticados em pacientes com mais de 6 meses de terapia antirretroviral, ela vem aumentando, da mesma forma como vem aumentando o diagnóstico em pacientes com um CD4 mais elevado.
Aqui é só para ilustrar que é uma doença, continua sendo uma doença de populações mais marginalizadas e não favorecidas. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente vê que os negros nos Estados Unidos eles têm tido um aumento da incidência do sarcoma de Kaposi, né? E enquanto os brancos e os hispânicos, não negros, né? Eles têm uma queda, né? Eles tiveram uma incidência em declínio. Já os negros, não. Isso tem, com certeza, a ver com o acesso, né, ao tratamento, né, à terapia antirretroviral. Da mesma forma, a distribuição geográfica, mesmo lá nos Estados Unidos, ela é diferente. No Sul, onde você tem uma população negra e com um poder aquisitivo e acesso à terapia antirretroviral, à saúde, aos serviços de saúde mais limitado, você tem muito mais casos do que você tem uma curva ascendente de incidência, né? Enquanto que você tem no norte uma queda. Assim. Isso aqui é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Hoje em dia, a gente conta, e aí eu vi toda aquela discussão hoje sobre terapia dupla, lá no grupo tal, onde não tive tempo de interagir. Mas muitas pessoas viram, e a gente teve a oportunidade de observar, que a gente tem visto vários casos de sarcoma de Kaposi e íris associado a sarcoma de Kaposi, né? Aqui a gente tem uma definição teórica de critério laboratorial de íris, e aqui o que seria um critério de exacerbação do SK para diagnóstico de íris. Tem que ter um aumento súbito do número ou tamanho das lesões, envolvimento de outros sítios que antes não tinham doença, pode surgir febres, né, sintomas constitucionais. Então, é importante a gente saber que sarcoma de Kaposi pode dar febre, pode dar sintoma B, pode dar sudorese noturna. Então, o paciente, às vezes, tem uma deterioração clínica, e aí pode surgir também ou ser exacerbado o linfedema. A gente precisa de descartar outras razões da piora da doença, como a evolução natural, eventualmente, a toxicidade por drogas, retirada de quimioterapia, suspensão da TARV. Às vezes, a gente tem um paciente que a gente jura que está tomando TARV e que a gente vai conversar com ele e ele abandonou. Está indo fazer quimioterapia, mas não está não está tomando antirretroviral. E aí, às vezes, a coisa vai ladeira abaixo, então isso não entra na definição de IES. A gente tem alguns trabalhos, assim, esse trabalho foi apresentado no CROI, que mostrou que os inibidores de integrase são um fator de risco independente para eles. Tá? Isso foi em 2017. Na França, esse grupo do Tertre mostrou que a hospitalização foi 2 vezes mais frequente em pacientes com contagem de linfócito abaixo de 200 que iniciaram esquemas de terapia antirretroviral combinada baseados em inibidores de integrase. E aí, diante disso e com a nossa observação, a gente começou a ficar de olho, né? Será que está acontecendo alguma coisa agora que o inibidor de integrase entrou com a primeira linha? Então, a gente já vai ver. Aqui eu trago alguns exemplos de pacientes que evoluíram com íris. Não necessariamente esses pacientes evoluíram com íris após o início de dolutegravir, não, tá, gente? Isso aí foram só casos mais marcantes. Esse paciente 1 é um rapaz que chegou com algumas lesões cutâneas e apenas linfedema de membro inferior, e quando a gente começou antirretroviral, mesmo começando a quimioterapia associada, ele evoluiu com reconstituição imune, uma doença extremamente agressiva, ele fez uma obstrução uretral, precisou de cateterização, posteriormente, ele precisou de nutrição parenteral total, tamanho envolvimento gastrointestinal que ele tinha, ele não tinha qualquer condição, ele passou meses morando na varanda lá do INE, né, da enfermaria, e ficando ali com a NPT dele, esperando a doxo liposomal chegar, né, que salvou a vida dele, na verdade. A grande maioria dos pacientes responde muito bem ao paclitaxel,
mas com eles nós tentamos todas as terapias disponíveis, a gente não tinha doxoliposomal, e foi o primeiro paciente para quem a gente comprou doxoliposomal que a gente teve a oportunidade de utilizar e ver uma resposta excelente. Esse segundo paciente, ele evoluiu com lesões muito volumosas na boca, teve acometimento de faringe-laringe e teve uma obstrução respiratória alta, precisou de traqueostomia de urgência, depois de fazer uma reconstrução imune. Ele tinha lesões planas e pequenas na boca e depois do antirretroviral evoluiu dessa maneira. O 3 e o 4, a gente vê o envolvimento gástrico, alguns chegam ao absurdo de acometimento, né, como esse paciente 4 aqui, da gente ter dificuldade durante a endoscopia de passar o endoscópio, né, tanto 3 quanto 4. Né? Eu me lembro que esse paciente 3 aqui, o gastro me chamou na sala e falou, Jana, eu não consigo progredir o aparelho. Né? Então, é uma coisa que pode realmente ser muito grave e pode evoluir para o óbito com rapidez, mesmo sem fazer doença inflamatória. Tá? Então, aí, voltando, a gente tem um aumento de risco de íris associado ao SK? Bom, isso foi uma pergunta que a gente se fez no final de 2017, e a gente voltou, a gente fez um estudo retrospectivo, uma análise naquela oportunidade, para a gente poder olhar. Né? Então, o que foi associado à ocorrência de íris nessa análise da gente? De 2000 até de janeiro de 2000 até dezembro de 2017, a gente incluiu nessa análise um total de 200 pacientes, todos eles com HIV, a grande maioria de homens, né? E quais foram os fatores de risco que a gente viu de associação ali para o desenvolvimento de íris? Ter o estadiamento T1, né? Ter usado dolutegravir, ter usado qualquer inibidor de integrase. Então, esse trabalho ele foi apresentado no IAS. A contagem média de CD4 foi de 107 células, e os pacientes com sarcoma de Kaposi que iniciaram dolutegravir tiveram um risco maior de desenvolver esse íris, mesmo após a gente controlar por estadiamento da doença. Então, de fato, a gente, naquele momento ali, a gente pode dizer que sim, o dolutegravir estava associado a um risco aumentado de desenvolvimento de íris. Essa análise tem que ser refeita, a gente agora tem muito mais tempo de uso de dolutegravir, a gente tem que estudar isso novamente, refazer essa análise. Deixa eu tirar, que tem uma barra aqui que está me atrapalhando. Bom, então vamos falar. Existem outras doenças que são associadas ao KSHV. Né? A gente usa uma abreviatura que se chama CAD, né? Que seria KSHV Associated Disease. Essas CADs inflamatórias elas podem levar uma alta mortalidade, elas necessitam de um pronto atendimento, um pronto diagnóstico, um tratamento imediato. Né? E pode haver uma sobreposição de diferentes CADs. A gente vai ver num caso clínico mais na frente, que às vezes acontecem todas ao mesmo tempo. Né? E a ocorrência de íris ela pode levar à piora, tanto a piora clínica da doença que o paciente já tinha diagnosticada antes de começar a antiretroviral viral, como ela pode coincidir com o diagnóstico de uma outra doença associada ao vírus. Tá? E essa inflamação sistêmica, que é associada a essas doenças do KSHV, ela pode ser uma causa contribuinte dessa mortalidade que a gente ainda tem, essa mortalidade residual por sarcoma de Kaposi nos países onde a terapia antirretroviral está amplamente disponível. A gente imaginaria, a princípio, que o fato da gente ter terapia antirretroviral altamente eficaz resolveria o problema do sarcoma de Kaposi, mas não, a gente continua tendo uma mortalidade ali residual, alguns doentes que evoluem de forma muito grave. Bom, lá no INE, a gente recebe paciente de todo o Rio de Janeiro, né?
A gente teve o impacto da pandemia. Em 2020, a gente não recebeu nenhum paciente novo de sarcoma de Kaposi, a gente não registrou isso, não vindo de fora, tá? E aí, novos diagnósticos que foram feitos em biópsias realizadas lá no INE pelo nosso serviço de anatomia patológica, a gente, no período de janeiro de 2021, pós-pandemia, até setembro desse ano, a gente recebeu 37 pacientes só com sarcoma de Kaposi, 2 tinham doença multissistêmica de Kesselman. Aqui está errado, tá, gente? Isso aqui um paciente com doença de Kesselman, 2 pacientes com linfoma, tá? Então, para a gente ficar ligado, porque fica sempre aquela coisa, mas a gente não vê PEL, não tem PEL e tal. 2 pacientes nossos foram confirmados com linfomas KSHV positivos, 2 estavam com resultados pendentes na época que eu montei esses slides, tá? E a gente, de lá para cá, a gente teve novos diagnósticos de doença de Kesselman. Um deles eu vou mostrar aqui o caso clínico para vocês. Eu sugiro, se alguém quiser estudar um pouco mais sobre esse artigo desse grupo, que é o grupo do NCI, lá do NIH, ele tem uma revisão muito boa. Ele é bem recente, ele é desse ano, foi publicado agora em agosto, e ele faz uma revisão para clínicos, que não necessariamente são super especialistas na doença. Então, eu acho muito interessante e seria a minha sugestão de leitura. Nesse artigo, eles têm um quadrinho em que eles colocam as principais doenças, né, causadas pelo KSHV, que são o sarcoma de Kaposi, a doença multissistêmica de Kesselman, a KICS e o linfoma de efusão primária. Esse slide, eu roubei essa figurinha do tornado aí roubei não, pedi imagem cedida pelo Saulo, que é um residente nosso, num clube de revista que ele fez, acho que ele materializou bem o que seria a KICS. A KICS, ela mudou, quando eu estava fazendo o doutorado, ela mudou totalmente a minha visão sobre a doença, né, sobre o paciente, o acompanhamento desses pacientes com sarcoma de Kaposi. E eu vou explicar por quê. Ela é realmente uma tempestade de citocina. É isso aí, é um tornado. É um monte de citocina, uma explosão, e o paciente fica muito inflamado e evolui das formas mais inesperadas possíveis para um paciente com sarcoma de Kaposi. É uma doença que só foi descrita em 2010, a primeira vez, para vocês terem ideia. A primeira vez foi descrita em 2010, com observação de 6 pacientes que tinham todos os quadros, todas as manifestações clínicas de doença de Kesselman, mas eles não tinham confirmação por biópsia de linfonodo. Para a gente ter o diagnóstico de doença de Kesselman, precisa de ter biópsia positiva mostrando doença de Kesselman com a presença do herpes 8 positivo. Isso, a doença de Kesselman multissêmica relacionada ao herpes 8. Eles depois foram fazer um estudo prospectivo, incluíram poucos pacientes. Gente, desculpa, meu cachorro latindo. Bom, voltando aqui. Então, prospectivamente, depois eles incluíram pacientes com esse quadro sugestivo de doença de Kesselman sem confirmação por biópsia, e aí eles chegaram a uma proposta de critérios para a gente fazer o diagnóstico. Aqui que é um diagnóstico de exclusão, tá? O que significa PSHV, Inflammatory Cytokine Syndrome, que é a síndrome inflamatória por citocinas associada ao vírus, ao KSHV. E a gente vê que a íris e a KICS podem se sobrepor, tá? Então, é muito importante, na hora que o paciente faz reconstituição imune, a gente ficar atento aos sinais que podem mostrar que ele pode estar fazendo uma tempestade de citocina. Então, é um diagnóstico de exclusão, tem manifestações inflamatórias exuberantes, às vezes muito graves. A sintomatologia é muito semelhante à doença de Kesselman. Eu vou colocar aqui quais são esses critérios clínicos. Cursa com elevação de proteína C reativa, e esse, na verdade, é o nosso melhor marcador.
Tem um artigo que saiu esse ano, há pouco tempo, no meio do ano, do pessoal do AIDS Malignancy Consortium, mostrando que a proteína C reativa era o melhor preditor, dentre as citocinas, era justamente a PCR é o melhor preditor de evolução para doença inflamatória, para as formas mais graves. Então, ela é disponível, ela é muito mais barata, todo mundo sabe que um painel de citocinas é uma coisa caríssima, mas a PCR, que a gente tem a oportunidade de pedir na nossa rotina com alguma facilidade, foi o marcador que se mostrou mais eficiente. Tá? Para definir que o paciente tem tics, além de excluir que ele tem a doença de Castleman, a gente precisa da carga viral do herpes 8, do KSHV no plasma. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem um diagnóstico presuntivo, porque como é que a gente vai fazer? A carga viral não está disponível na rede, não está disponível para a gente usar a carga viral do KSHV quantitativa no nosso dia a dia. O objetivo da gente é que a gente, até o final do ano que vem, consiga incorporar isso na nossa rotina, para a gente poder fazer esse diagnóstico. Vai falar, por quê? É só para estudo? Não, eu acho que é muito importante, porque pela apresentação clínica, como ela pode mimetizar uma sepse bacteriana, ela pode cursar exatamente igual, o paciente pode ficar hipotenso, plaquetopênico e tudo mais, o clínico fica, quem está ali com o talante na mão, fala assim, eu não quero fazer quimioterapia, porque esse paciente, se tiver sepse, ele vai morrer. Se ele tiver escoplasmose, ele vai morrer. Então, a gente tendo, obviamente, faz uma investigação completa para doença infecciosa, excluindo doença infecciosa, e a gente tenta a carga viral do herpes elevada no sangue, a gente comprova, pode fazer PT com tranquilidade, isso daí é fixo. Esse é o objetivo, a gente está tentando, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, vamos lá. Essas manifestações clínicas que estão aqui, elas são exatamente iguais para Kix e para a doença de Castleman. Então, é febre, fadiga, edema, pode cursar com a nasaca, taquecia, sintoma respiratório, alteração gastrointestinal, artralgia, mialgia, mesmo alterações de estado mental, neuropatia com ou sem dor. E aí a gente vai para os marcadores de laboratório. Anemia, a trombocitopenia particularmente, ela é muito importante, a hipoalbuminemia também. Hiponatremia também é observada. Em relação às alterações de imagem, a gente pode observar linfadenopatia, pode ou não estar presente. Tá? Na doença de Castleman, a gente costuma ter linfadenopatia, é por onde a gente costuma fazer o diagnóstico. Tá? Todos os diagnósticos de doença multicêntrica de Castleman que nós fizemos foram baseados em biópsias de linfonodo. Hepatosplenomegalia, que pode ser bastante volumosa, e derrame cavitário. O derrame cavitário ele pode estar presente na pele, no linfoma de efusão primária, pode estar presente na doença de Castleman. A gente vê bastante em doença de Castleman. Tá? A evidência de inflamação sistêmica, aqui nesse quadro, ele coloca um parâmetro acima de 3 gramas por decilitro, mas isso depende do laboratório, né, do valor de referência do laboratório local. E aí, excluindo a doença de Castleman, a gente deveria ter uma carga viral elevada no plasma do. Essa aqui é uma outra sugestão de leitura. Eu não vou perder muito tempo falando sobre o tratamento e as características da doença de Castleman. Elas têm a mesma manifestação, com a diferença de que a gente precisa da biópsia para poder fazer a comprovação. E aqui uma sugestão de leitura para quem quiser aprender um pouco mais sobre o linfoma de efusão primária. Você pode observar que são todos do mesmo grupo, o pessoal do NCI, lá do NIH, é o pessoal que mais estuda essas doenças inflamatórias associadas ao KSHV. Então, vamos passar para os casos clínicos, e aí eu queria que vocês ficassem bem à vontade assim, para falar e tirar dúvida online, no mesmo momento, se for o caso, tá? Não me interrompe, não me importa de forma alguma de ser interrompida. Então, esse primeiro caso aqui era um paciente vítima de tratamento que veio de outra unidade e ele foi diretamente internado no CTI. Já chegou grave, ele vinhoso de
de RT empírico para tratamento de tuberculose pulmonar. Ele tinha uma endoscopia no hospital de origem que mostrou uma lesão vegetante no esôfago, sugestiva de sarcoma de Kaposi. No exame físico, ele estava caquético, ictérico, bradipsíquico, muita lesão na cavidade oral, tinha algum sangramento, lesões vegetantes, infiltrativas, muito sugestivas, mas a gente ainda não tinha o laudo da biópsia quando a gente foi avaliar esse paciente em CTI. Na admissão, ele já chegou com hemoglobina de 8, 3.600 leucócitos, 2.000 plaquetas. E a PCR 19,8, quando o nosso valor de referência é até 0,5. Albumina baixa, bilirrubina total aumentada. Ele recebeu uma transfusão de ponto central de hemácias, foi feita uma broncoscopia com um material que foi negativo, apresenta de BAR, e foi suspenso o RT. Ele, nesse momento, então, só para observar, assim, uma vez eu conversei com um pessoal lá no INCA, com os oncologistas, eles ficaram barbarizados, assim, como assim você faz quimioterapia para o paciente com 2.000 plaquetas? Bom, aí vai mais uma vez a importância, o quanto seria bom a gente ter disponível no dia a dia a carga viral quantitativa do herpes 8, para que as pessoas se sentissem menos inseguras do que elas ficam para fazer a quimioterapia num paciente que está plaquetopênico. Tá? Então, para esse paciente, a gente começou o paclitaxel, tá? A gente usa dose baixa, depois eu posso falar como é que a gente faz esse esquema de tratamento. E a gente começou também a terapia antirretroviral 10 dias depois. Aqui eu vou mostrar a evolução laboratorial dele. Só para lembrar, nesse paciente, eu fiz questão de não começar a TARV antes da QT. Por quê? Era um paciente muito imunossuprimido, já muito grave, e o risco dele fazer íris e piorar ainda mais essa inflamação dele já era muito exuberante, manifestações muito exuberantes, já com 2.000 plaquetas, já com sangramento espontâneo. Então, a gente segurou o antirretroviral e começou a quimioterapia. Vamos lá, ele chegou com 2.000 plaquetas, né? E aí, no dia seguinte da quimioterapia, subiu um pouquinho, de 2.000 para 4.000. Uma semana depois da quimioterapia, ele tinha 26.000 plaquetas. No dia 31, mais ou menos uns 10 dias depois, 91.000. E aí ele teve alta com 202.000 plaquetas. Quer dizer, ele respondeu extremamente bem. A única coisa que a gente fez para ele foi começar a quimioterapia com paclitaxel. Bancamos isso e a gente esperou um pouco. Depois que ele tinha estabilizado, a PCR começou a cair, ele diminuiu, melhorou, não precisava mais de oxigênio suplementar. A gente entrou com a terapia antirretroviral e aí ele respondeu extremamente bem. Esse paciente foi um caso muito marcante, né? Porque ele chegou muito, muito grave, a gente achava que ele ia evoluir para o óbito, e ele ficou super bem. E pouco tempo depois ele morreu num acidente de moto. Nada a ver com HIV, tinha uma doença super bem controlada, saiu, entrou em remissão completa do sarcoma de Kaposi, mas enfim, morreu num acidente automobilístico. Alguém tem alguma coisa para comentar desse caso? Se quiser perguntar, pode perguntar, sabe? Não, Ju, tranquilo. desculpa, posso perguntar? Não, você não, Marcinho. Não, é só para saber, mais ou menos numa situação como essa, quanto tempo depois você começa a TARV ou recomenda começar a TARV por conta da íris? Marcinho, quando a PCR dele começa a cair, que a gente vê que ele está mais na mão, entendeu? Porque esses pacientes são muito inflamados, e eu vou até te mostrar aqui, mostrar para vocês, só não, para todo mundo, aqui na frente, um caso de íris que a gente ficou tentando introduzir antirretroviral, tirava, introduzia, tirava, a gente desistiu de fazer dolutegravir, voltou para o efavirenz, e mesmo com o efavirenz o paciente fez íris e acabou evoluindo para o óbito. Então, em geral, passou 10 dias, no máximo 2 semanas, a gente entra com antirretroviral, porque a gente entende que é uma necessidade começar antirretroviral.
É fundamental que a gente não deixe de fazer antirretroviral, que a gente tenha essa recuperação imunológica. Mas esses pacientes com CD4 baixo, que chegam com uma plaqueta muito baixa, uma PCR muito alta, a gente precisa de ter ele na mão. Então, não tenho para te dizer se rigorosamente uma semana ou 10 dias. É ter ele na mão, o que, em geral, acontece em até 2 semanas, tá? Tá, e no paciente que já está em químio respondendo bem, você mesmo assim tenta poupá-lo de inibidor de integrase ou você começaria com inibidor de Não, integrase? não. Se o paciente precisa de começar antirretroviral com mais urgência, porque é um paciente muito imunossuprimido. Melhorou, estabilizou um pouquinho, às vezes a gente começa a darunavir ao invés de começar dolutegravir. O que, na verdade, acaba sendo um viés, né? Porque a gente pega esses pacientes com potencial de evoluir com mais potencial para evoluir com íris e evoluir com gravidade, e a gente não começa dolutegra, a gente já começa daruna, tá? Entendi. E aí acaba que a gente, na hora de você fazer, que a gente for olhar para trás, que a gente for fazer essa análise, a gente tem esse viés da gente já estar fazendo essa intervenção de começar, eventualmente, começar a dar uma ao invés do dolutegravir. Mas, assim, eu queria falar também, gente, que dolutegravir não é um vilão, ele é excelente, ele é muito bom, mas como a gente sabe que ele é extremamente potente, que ele recupera, ele tem essa capacidade de fazer essa reconstituição imune com mais velocidade, para alguns pacientes, como esses aqui, com plaquetopenia importante, ele pode ser perigoso. Bom, esse caso 2, esse aqui é o caso, Marcinho. Era um homem de 43 anos, HIV reagente. Ele foi avaliado por conta de lesões violáceas, tinha uma lesão plana no palato duro. Ele veio de uma UBS, acho que de Botafogo, e tinha uma queixa de plenitude pós-prandial e dor epigástica. Foi começado antirretroviral, né, esquema tenofovir, lamivudina, dolutegra, no dia 31 de abril. No dia 7 de maio, que foi uma sexta-feira à tarde, o pessoal da UBS me ligou e falou: olha, o paciente evoluiu mal, ele está com edema periorbitário e as lesões aumentaram de tamanho. Eu falei: olha, suspende dolutegra, manda ele vir aqui na segunda-feira de manhã. Está estável? Não está estável, mas ele piorou. Beleza. Segunda-feira de manhã, ele chegou com lesão cutânea, uma erupção purpúrica, muita equimose, muita peteca em tronco, membros inferiores, com edema periorbital bilateral, com aumento da úvula, e a gente depois, inclusive, olhando para ele, que ele deveria ter doença, né, gastrointestinal. Ele já tinha essa queixa de plenitude pós-prandial, que também é muito clássico. Os pacientes com CK, eles falam assim: eu fico empachado, eu começo a comer, eu fico empachado. É um clássico. Aí a gente vai atrás, a gente faz endoscopia, se o paciente tem queixa, e aí eu aproveito para dizer, que a gente pergunta: mas a gente faz endoscopia para todo mundo? Não, eu não faço endoscopia, não solicito, a não ser que o paciente tenha sintomas. Não é só a Juliana, mesmo nos protocolos de ensaios clínicos internacionais, se o paciente não tem sintoma gastrointestinal, não tem queixa, não tem dor, não tem plenitude, não tem diarreia, a gente não necessariamente precisa de fazer endoscopia e colono para estadiar, tá? Tá. Então, voltando ao nosso paciente. O paciente tinha esse racho purpúrico. Eu me lembro que eu até brinquei com o dermatologista e falei: Marcelo, eu acho que esse paciente tem entre 8 e 10 mil plaquetas. Vocês podem observar que ao redor dessas lesões que eram mais planas e se tornaram muito elevadas, aqui à esquerda, dá para ver uma perto aqui da clavícula, bem elevada, ele tem essa púrpura, né? Ele tinha equimoses, ele tem peteca, tem equimose. Ele foi internado, né? E já na admissão, somente 10 dias depois do início de tarde, sendo que durante o final de semana, sábado e domingo, ele não usou antirretroviral. Então, com 8 dias de antirretroviral, esse paciente chegou para a gente com 44 células por microlitro de CD4, a contagem de CD4 dele era bem baixa, mas ele já tinha uma carga viral de 768 cópias. Quer dizer,
Ele estava ali, se ele ficasse mais um pouquinho, ele ia chegar indetectável, né? Então, o que foram 8 dias de dolutegravir na vida desse cara? Ele chegou com uma hemoglobina baixa, chegou com 9.000 plaquetas, né? A PCR dele, 5,8, mas o valor de referência naquele momento era até 0,3, então estava bastante aumentada. Tinha uma albumina de 3,2 e um sódio baixo. A PC mostrou um derrame pleural bilateral e pericárdico também. A endoscopia mostrou que ele tinha sarcoma de Kaposi no estômago, no duodeno, e a gente conseguiu, para fins de diagnóstico, né, numa parceria com um laboratório parceiro nosso lá da Fiocruz, fazer a carga viral do KSHV. Ele tinha 81.000 pontos. Ele preenchia todos os critérios. A gente assumiu que aquilo era fixo, até aquele momento ele não tinha adenomegalia nenhuma, a gente não tinha localizado. Ele fez 2 ciclos de paclitaxel e ele teve uma recuperação completa. Ele chegou, ele saiu ótimo, ele teve alta com hemograma normal. E a gente, nesse caso, a gente falou, poxa, respondeu tão bem a quimioterapia, vamos reiniciar o antirretroviral baseado no esquema baseado em dolutegravir. O que aconteceu? Mais ou menos 4 semanas depois, ele começou febre, mal-estar, piorou de novo da dor epigástrica, da plenitude pós-prandial. A carga viral do HIV estava em 160 cópias, ele continuava com CD4 basicamente igual. A endoscopia mostrou que ele tinha resolvido as lesões gástricas e duodenais, ele seguiu em quimioterapia. Não, vamos observar, né? Ele está com febre, mas resolveram-se as lesões gastrointestinais, ele não estava com alteração de hemograma. Gente, vamos continuar. Aí os sintomas pioraram, a febre persistiu, ele evoluiu com taquicardia, hipotensão, sinal de desnutrição, desnutriu muito rápido, uma questão de dias ele emagreceu muito. A PCR subiu para 13,7, mantendo o sódio baixo, mantendo a anemia, a albumina despencou. A gente reinternou ele em agosto. E a endoscopia mostrou várias lesões novas no estômago. Quer dizer, a gente documentou que ele tinha doença gastrointestinal quando ele entrou, a gente documentou que elas se resolveram, e aí, menos de 3 meses, menos de 12 semanas depois, a gente refaz o exame e ele tem várias novas lesões. Ele preenche critério para isso, certo? Aí o que a gente vê? Essa é a tomografia de abdômen dele, que foi muito marcante, muito marcante. Ele tinha uma uma esplenomegalia tão volumosa que deslocou o rim, né? Jogou o rim dele para frente, né? Ele tinha um volume pleural volumoso, derrame pericárdico mantido, infiltrado o peribronco alveolar, peribronco vascular na tomografia de tórax, que é um clássico. Quando a nossa radiologia é bastante experiente nisso, eles falam, olha, tem muito infiltrado peribronco vascular, pode contar, assim, é bem característico de sarcoma de Kaposi pulmonar. A gente repetiu a carga viral do herpes 8 no plasma. 38 milhões de cópias por ano. E a gente conseguiu dosar EL10 e EL6, as duas estavam bastante elevadas também. A gente começou a antibiótico terapia empírica, porque ele estava muito grave, hipotenso. A terapia antirretroviral tarde foi interrompida de novo em agosto, 4 dias depois, teve uma melhora da plaquetemia, da anemia, caiu o PCR para 2,7 e houve uma resolução total dos sintomas gastrointestinais. Aí a gente seguiu com paclitaxel e vamos, o que a gente vai fazer? Aí eu lembro que a gente inclusive discutiu com o Estevam, não vamos tentar efavirenz, né? Não vamos refazer dolutegravir. Começamos efavirenz. Uma semana depois de começar a efavirenz, trombocitopenia grave, aumento de PCR, dificuldade respiratória, hipotensão. Aí, com toda a investigação para a doença infecciosa negativa, mesmo assim, dada a gravidade, foi começado o tratamento empírico para sepse com meropenem. Ele evoluiu com sangramento espontâneo, múltiplos císticos corporais, ele literalmente morreu sangrando pelos olhos. Foi uma morte muito, muito triste, muito marcante para a gente. E nesse dia que
e ele foi a óbito, foi o dia que a gente conseguiu fazer a biópsia de um linfonodo cervical dele. Era um linfonodo que não era um linfonodo volumoso, a princípio, bastante insuspeito num paciente que não tivesse todo esse conjunto de manifestações clínicas, tá? E a gente ficou nessa suspeita de ictise e doença de Kessler. Pós-mortem, a gente teve o resultado do histopatológico dele. Múltiplos agregados de plasmablastos associados com doença de Kessler não KSHV positiva, podendo corresponder a microlinfomas ou representação insuficiente de neoplasia linfóide na amostra. Quer dizer, mesmo a nossa patologista, ela também é patologista do INCA, então ela tem muita experiência em linfoma também, né? E ela ficou na dúvida, pode ser que ele tivesse também ali, tivesse as 3 doenças naquele linfoma, sarcoma de Kaposi, doença de Kesselman, e talvez ele também tivesse linfoma KSHV positivo. Quer dizer, um paciente muito grave, que todas as vezes que a gente tentou introduzir terapia antirretroviral, ele respondeu mal. Então, isso é um exemplo, esse paciente ele é um exemplo mais clássico que a gente tem nos nossos arquivos de como várias doenças associadas ao KSHV podem coexistir no mesmo paciente. Então, isso é bem importante. Esse paciente aqui agora, nosso caso 3... não, desculpa. Alguém quer fazer uma pergunta? Marcinho? Ô, Não? Ju, Então, sabe o que eu acho? Acho que quem tem uma pergunta deveria guardar para o final, porque a gente fica meio perdido. tá bom, tranquilo. Como vocês preferirem. Esse paciente aqui, ele é fresquinho no sentido de que ele acabou de chegar para a gente, tá? Foi outro paciente que veio da UBS e ele foi um dos motivadores da gente falar assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de fazer esse contato com o pessoal da unidade básica, né? Paciente de 26 anos, quer dizer, bem jovem, ele procurou a UBS com febre, tosse, sudorese noturna, cansaço, diarreia e emagrecimento há 3 meses. Foi feito um teste rápido e foram coletados carga viral e CD4. Na ocasião, em setembro, ele tinha um CD4 de 197 e tinha uma carga viral de 940 mil. Começaram a amoxicilina com clavulanato e encaminharam ele para a gente para dar continuidade para essa investigação de doença oportunista e iniciar terapia antirretroviral, avaliar o início de terapia antirretroviral. O pessoal da UBS já ligado não quis começar antirretroviral para ele, eu preferi que a gente fizesse uma avaliação inicialmente. Aí, no primeiro atendimento dele no INE, que foi no finalzinho de setembro, ele mantinha o quadro respiratório, apesar do uso de amoxicilina com clavulanato, e ele teve uma resposta parcial, estava em bom estado geral, eupirei, em ar ambiente. Então, o pessoal optou por não iniciar antirretroviral naquele exato momento, mas solicitaram tomografia de tórax, biópsia de linfonodo, agendaram os exames para saber fazer uma investigação diagnóstica mais detalhada antes de começar a tarde. Ele trouxe de fora uma radiografia de tórax sem alterações, mas isso não exclui que ele tivesse SK pulmonar. Tinha um SCAR induzido e um DIN negativos, e a pesquisa de antígeno para cripto negativo, e um VDRL somente um padrão. No dia 7/10, quer dizer, a primeira consulta dele foi no dia 29 de setembro, no dia 7 de outubro, uma semana depois, antes de conseguir fazer os exames, a tomografia que estava agendada, ele entrou pelo pronto atendimento, tinha tido uma piora súbita do estado geral e foi encaminhado para o CTI, porque ele apresentava plaquetopenia grave, tinha 7.000 plaquetas e apresentava sangramento espontâneo, gengiva hemorragia. A TC de tórax, naquele momento, não tinha alterações dignas de nota, e a TC de abdômen mostrou ascite e hepatosplenomegalia. Evoluía com dispneia, necessidade de suplementação de oxigênio, intubação orotraqueal e uso de amínios. Isso, no dia 15/10, ele foi internado, intubado. Só para resgatar, que eu sei que é muita informação, esse paciente não tinha lesão cutânea de ASCAR. Então, em nenhum momento foi pensado que ele tivesse sarcoma de Kaposi, tá, gente? E ele vinha aquela coisa esquisita, vamos investigar, o que será que tem por trás, e ele interna, ele é intubado,
E aí a gente chama a Raíssa, que trabalha com a gente, foi lá avaliar o paciente, teve a discussão com a hemato, e aí, devido à pancitopenia, foi iniciada a prednisona para ele, 1 mg por quilo por 5 dias, com melhora dessa plaquetopenia e da febre. Ele foi estubado. A gente guarda a informação. Ele teve uma melhora inicial com corticoide, 5 dias de corticoide, foi estubado no dia 19/10. Foram 4 dias de intubação. Só para registrar, toda a investigação para a doença infecciosa dele tinha sido negativa. E aí, no dia 10, ele tinha sido feito uma biópsia de linfonodo, que diagnosticou SK, quer dizer, ele tinha sarcoma de Kaposi no linfonodo, somente ganglionar, não tinha lesão cutânea, e a pesquisa para fungo e micobactéria foi negativa. Foi iniciada a doxoliposomal para ele, e depois da primeira dose de dox, ele teve uma melhora hemodinâmica, foram suspensas as aminas, mas ele seguia com plaquetopenia, com leucopenia. Foi iniciado antirretroviral no dia 23/10. Apesar da QT, apesar do antirretroviral, e assim, deixar claro, a gente aqui está usando o que nos guidelines internacionais seria a primeira linha, que é a doxoliposomal. Ele evoluiu com uma necessidade crescente de hemotransfusão, tanto de plaquetas como de hemácias, manteve leucopenia e a PCR foi subindo, ele foi piorando clinicamente e voltou à febre, sempre com uma cultura negativa. No dia 8/11, ele tinha uma plaquetopenia grave, sangramento de mucosa, duoste de catéter, sangrando por todo lado, apesar da transfusão de plaquetas. Sem melhora clínica, e foi realizada, então, uma nova biópsia de linfonodo. O que apareceu? Ele chegou a apresentar 2.000 plaquetas, tá, gente? Mesmo em vigência de transfusão de plaquetas, ele chegou a 2.000 plaquetas. E tratamento específico. No dia 17/11, saiu o patológico, que mostrou que doença multicêntrica de Kessler. Imediatamente foi iniciado o rituximab. Depois do rituximab, ele apresentou uma recuperação importante, né, da contagem de plaquetas, subiu, na época, no dia do início do rituximab, estava com 11.000 plaquetas, subiu rapidamente para 122.000 plaquetas, teve queda da PCR, teve alta hospitalar. Então, a gente vê que no dia 10, quando foi feito biópsia de linfonodo, ele tinha uma plaquetopenia gravíssima. No dia 23 de novembro, ele teve alta já com mais de 100.000 plaquetas. Uma resposta excelente. Então, nesse caso, eu queria tirar alguns pontos importantes, né? Esse paciente tinha SK ganglionar e também doença de Castleman sem lesão cutânea associada. Então, a gente está cada vez mais nesses pacientes que têm febre, plaquetopenia, valorizando cada vez mais os linfonodos, mesmo os pequenos. O cirurgião lá do IME, do centro hospitalar, mais de uma vez entrou em contato com a gente. Poxa, mas Juliana, esse linfonodo tem menos de 1,5 centímetro. A gente vai biopsiar isso, eu acho que isso é só da HIV, eu não acho isso importante. E a gente fez o diagnóstico de doença de Castleman em mais de um paciente com linfonodos muito diminutos. Então, a gente tem que valorizar nesses casos mais complexos. A outra coisa que eu queria discutir é a questão de usar ou não usar corticosteroide. O que acontece? É proibido? Não é proibido, mas não é recomendado. Para íris, a gente não recomenda de forma alguma. Ele vai ter uma resposta inicial, tá? Ele pode ter uma resposta inicial, mas ele vai depois ter ele pode ter um flare, né? uma recidiva, e a doença retornar de uma forma ainda mais agressiva. Tá? E deixar marcado, né, essa possibilidade, né, o paciente não está melhorando com quimioterapia, a gente tem que ir atrás, porque às vezes não tinha naquele linfonodo, ou não tinha naquele momento, ou não tinha naquele fragmento. Mas nada impede que ele tenha outras doenças associadas ao herpes 8. E aí, finalmente, depois de muito falar, eu chego ao que eu quero mais conversar com quem está na unidade básica, com quem está vendo os pacientes em primeira mão, né? Eles chegam para vocês.
O sarcoma de Kaposi ele é uma doença sistêmica, ele é causado por um vírus. Então, assim, ele pode ter manifestações inflamatórias graves e potencialmente fatais. Eu conversei, antes de terminar de montar essa aula e pensando que a gente precisa de ter alguma maneira de fazer essa triagem dos pacientes que devem ser encaminhados com mais rapidez para uma unidade de referência, eu conversei com a Rania Ramaswamy, que é lá do NCI, que é quem mais tem publicado nesse assunto, e a gente concordou, né? Assim, que como é que a gente vai fazer? O que, que a gente fala? Então, eu acho que a gente precisa de perguntar. Na anamnese, a gente tem que perguntar por febre, por sudorese noturna, que são sintomas B mesmo, como a gente vê no linfoma. Perguntar se teve rastro púrico, presença de sangramento espontâneo. Às vezes o paciente não dá muita importância para um sangramento quando vai escovar o dente, mas a gente tem que perguntar, né? Aí, tudo bem, o paciente tem sarcoma de Kaposi, eu estou na unidade básica, mas e aí, o que eu vou fazer? Não tem carga viral do herpes para fazer, não tem como fazer. Mas tem como fazer um hemograma, tem como conseguir. Aí eu acho que a gente tem que ter se o paciente tem febre, se ele tem sintoma B, se ele tem alguma manifestação de sangramento, é importante que ele tenha um laboratório básico rápido, um hemograma, albumina e PCR. Na literatura, a gente vê que esses são os exames mais importantes, porque a plaquetopenia, a albumina e a PCR são marcadores muito associados, extremamente associados com doença inflamatória. Fazer um exame físico detalhado tem que dar um tempo mesmo, gastar um tempo nessa consulta, procurar lesão cutânea, procurar rastro, adenomegalia. E aí, às vezes, assim, mas não sei se dá para dizer que esse gânglio é doença, né? Um gânglio tão pequeno, um linfonodo de 1 centímetro, mas a gente tem casos, óbvio que não tinha espaço aqui, não tem tempo para eu detalhar todos os casos que a gente tem visto, assim, mas um linfonodo de 1 centímetro e a gente às vezes faz diagnóstico de doença de Kelsen e não tem a oportunidade de começar o rituximab e salvar os pacientes, que tem uma resposta muito boa, tá? Ao tratamento de quimioterapia com rituximab, no caso da doença de Kelsen. Se estiver disponível, TC de tórax e abdômen, realizar a biópsia de linfonodo. A carga viral do KSHV ainda não está disponível, mas eu espero que até o final do ano que vem a gente tenha isso na nossa rotina, lá no INE. E aí, na dúvida, sempre que pode encaminhar para a gente. A gente está sempre aberto para a gente dar um parecer, para a gente avaliar e, eventualmente, até absorver para um tratamento específico. Antes de terminar, assim, eu queria agradecer às médicas que trabalham comigo, a Raíssa e a Renata, e ao Matheus, que tem ajudado bastante aqui para a gente poder fazer esse trabalho e levar adiante essa estruturação do nosso serviço para atendimento do sarcoma de Kaposi. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo e estou aberta aqui agora para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Parabéns, Juliana, parabéns mesmo. Foi muito bom. Você sabe que eu estou recebendo aqui no WhatsApp pessoas comentando comigo assim: muito obrigado por compartilhar o link, tá maravilhosa a aula. Que Juro para legal, você. muito bom. Sim. É. Ó, eu não sei se o Rodrigo e a Tânia estão por aí, se o Marcinho quer ajudar também. O que a gente pensou, obrigado, Marcinho. O que a gente pensou é o seguinte, eu penso, né? Vocês querem colocar pergunta, gente? Bota aí no chat alguma coisa, né, Marcinho? Não sei. Nessa reunião, Ah, legal. Gustavo, o microfone pode ser aberto por qualquer pessoa. Ah, legal, legal. Então, a pessoa pode colocar no chat, ou se ela quiser, ela pode levantar a mãozinha dela. Se ela não souber levantar a mãozinha, ela já abre o microfone e sai falando. Mas a gente dá essa. Olha, a Carla Gomes já está de mãozinha levantada. Abre seu microfone, Carla. Eu vou aproveitar aqui rapidinho só para agradecer a Juliana, que aula excelente. Muito obrigado, muito obrigado. Estava excelente mesmo. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada. Carla?
A Carlinha falou que foi engano, foi sem querer. Então eu quero fazer, na verdade, um comentário e duas perguntas. Posso? Pode. Tem alguém na minha frente? Não. Bom, em relação ao comentário, acho importante falar, porque já que tem pessoas da atenção primária assistindo essa aula, e mesmo para quem não é da atenção primária, muitas vezes está em centros universitários, mas às vezes esquecem disso, né? A questão do rituximab, do uso do rituximab e reativação de hepatite B naqueles pacientes com sorologia mostrando evidências de infecção pregressa, mesmo que não tenha cronificado, né? Então, isso é uma coisa importante de se pensar, ainda mais em épocas de simplificação de tratamento, em que a gente está tirando o tenofovir dos esquemas dos pacientes, porque, eventualmente, pacientes, mesmo com carga viral indetectável, CD4 elevado, e às vezes já até em terapias simplificadas sem tenofovir, mas que têm evidências de anti-HBC positivo, eles, se precisarem fazer rituximab, seja para cástoma ou para qualquer outro linfoma, eles podem reativar. Então, é sempre importante dar uma olhada na sorologia, e quem não tem sorologia, lembrar de pedir, porque vale a pena reintroduzir o tenofovir no esquema nesses casos. E não é só dar uma olhada, é acompanhar, né, Marcinho? Claro, Porque claro. às vezes no início não aparece, e aí o cara faz uma hepatite, uma icterícia, né, aguda, e você não pensa que pode ser a Exatamente. hepatite, né? Exatamente. Então, tem os pacientes que têm hepatite B oculta, que a gente não costuma fazer esse diagnóstico, né? Que é aquele cara que tem anti-HBC e é HBsAg negativo e não tem anti-HBs, mas se a gente pudesse fazer PCR todos, eu tenho 2 hemofílicos que têm hepatite B oculta. Então, assim, eles não tinham nada, só um anti-HBC e eles têm, quer dizer, não sou, eu falei do exemplo, no caso desse, o cara facilmente poderia recair. Eu estou falando isso porque eu até tenho um paciente lá no ESFA que tem um CD4, tinha, né? Quer dizer, tinha não, tem porque ele está vivo, mas na época que ele fez o diagnóstico, ele tinha um CD4 em torno de 400 e ele fez Castleman, só que ele acompanha no privado, nessa parte, e ele está tratando. E eu tive que voltar ao tenofovir dele, porque ele tinha evidência de anti-HBC positivo. Mas as perguntas que eu quero fazer para a Ju, na verdade, são duas. A primeira é com relação ao esquema quimioterápico, né? Então, ainda existe situações em que o paclitaxel ele é preferencial à doxorubicina lipossomal? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é pegando o gancho do corticoide que você falou, com relação naqueles pacientes com plaquetopenia associada à doença associada ao CAPOSE, se o corticoide, nesses casos, tem um papel importante ou não. Só a quimioterapia é suficiente. Assim, ótimas perguntas. Assim. Em relação ao esquema, vocês viram que é muita informação, né? Então, não quis ficar me pegando em esquema quimioterápico. Mas o que a gente tem? Já tem diversos estudos que mostram que tem uma equivalência, na verdade, do paclitaxel de resposta, paclitaxel e doxorubicina. Nesse momento, está em curso, pelo baixo custo em relação à doxolipossomal, a doxolipossomal é muito cara. E a doxo tradicional, ela não faz sentido porque tem muito carga de toxicidade, né? E a gente está pensando em SUS, então, quanto mais pessoas a gente puder tratar, melhor. Por isso, a nossa opção pelo paclitaxel, porque tem muitos estudos que mostram, na verdade, que as duas têm uma eficácia, os dois têm uma eficácia muito, muito próxima, né? Tem um estudo em andamento na África subsaariana, justamente um estudo de não inferioridade, paclitaxel e doxolipossomal. Então, assim, para a gente, a princípio, a gente usa paclitaxel. Para o paciente que chega para a gente, que ele é muito, muito exprimido, que tem uma medula, já chega uma medula muito ruim, ao invés de a gente fazer aquela dose em bloco de 100 miligramas por metro quadrado de superfície corporal a cada 3 semanas, a gente usa o esquema semanal. Que a gente pode fazer contínuo, faz dose baixa semanal. Inicialmente, a gente começou a fazer isso baseado no tratamento de sarcoma de Kaposi
de paciente idoso, né, com sarcoma clássico na Europa, porque o idoso tolera pior a quimioterapia, e eles começaram a usar 100 miligramas fixo toda semana. E viram que os pacientes tinham uma incidência de alopécia muito menor, e, de fato, assim, os pacientes não têm, assim, é outra coisa, assim, é outro tratamento. O paciente ele não fica totalmente careca, ele não perde todas as sobrancelhas. Alguns são mais sensíveis, não dá para dizer nunca, mas a grande maioria sai, inclusive do ponto de vista do estigma de estar fazendo quimioterapia, é muito melhor a gente fazer. Só que, por outro lado, a gente prende o paciente a toda semana coletar hemograma, né, e bioquímica, e toda semana fazer a quimioterapia. São 2 dias indo ao hospital. Então, alguns preferem raspar a cabeça e fazer a cada 3 semanas. A doxoliposomal é super bem tolerada. A dose para sarcoma de Kaposi, ela é baixa se você compara com outros tumores sólidos, então a gente consegue fazer, na verdade, durante muito tempo. Não tem a mesma limitação de tempo de tratamento, desde que a gente vá acompanhando com ecocardiograma a função cardíaca desse paciente. A segunda pergunta que você fez foi em relação a corticoide, né? Corticoide e naqueles pacientes plaquetopênicos. A gente não faz, Marcinho, porque, assim, pelo mesmo motivo que a gente não faz para íris. Porque o paciente ele pode até ter uma resposta inicial, como foi o caso desse paciente 3, mas depois ele faz um rebote. Eu agora achei a palavra, ele faz um rebote. É isso Sem que contar acontece. que aumenta o risco de sangramento gastrointestinal, né? Sim, E com exatamente. relação ao quimioterápico, eu acho que o paclitaxel também ele tem menos interação com darunavir, no caso, que a doxorubicina. Então, Sim. nesses casos em que você não quer fazer o dolutegravir por conta da maior possibilidade de íris, e opta por fazer darunavir, eu acho que o paclitaxel ele tem menor interação que a doxo, né? Apesar da doxo também ser excelente. A dox foi excelente, a gente tem uma resposta muito boa, mas assim, eu fui visitada algumas vezes pelo laboratório, né, que fornece, e eles falam, por que a senhora não coloca, doutora, como primeira linha? Porque é muito caro. E faça um preço mais acessível, que a Se gente tem vai colocar. equivalência de resposta, não tem porquê, A né? resposta da grande maioria das vezes é muito boa. É claro que, assim, eu agradeço muito a direção do INE por a gente sempre ter alguns tratamentos de DOX, porque o paciente que tem uma medula pior e o paclitaxel ele tem uma ação de mielosupressão mais importante do que a doxo, né? Então, o nosso paciente está lá. Claro que a gente vê respostas excelentes no paciente que tem plaquetopenia com paclitaxel, mas se a gente tem a opção de usar doxo nesses casos, a gente prefere, tá? E é isso, assim, corticoide e sarcoma de Kaposi não funcionam bem juntos, né? E o próprio rituximab, ele também pode dar rebote, né? Então, você pode tratar o QS e manter um rebote do SK. Então, você não pode fazer se não for junto, né? Você tem que fazer junto a quimioterapia e o rituximab. Aí, possivelmente, alguém vai falar assim, mas e como é que a gente vai fazer? O paciente não tem lesão de pele, eu preciso fazer? A gente recomenda, justamente porque ele pode ter um rebote, que o vírus que está causando, ele está ali, o paciente está com viremia alta, né? Está circulando. Então, você pega, faz essa imunossupressão com o rituximab e ele faz o rebote, ele vai fazer um sarcoma de Kaposi em cima e aí a coisa toda desanda. Então, a gente prefere, de fato, fazer... Assim, é o que é recomendado, é a primeira linha para o QS, mas a gente fazer tudo junto. Só para adiantar, aproveitando o gancho, em relação a KICS, não existe um tratamento padrão. Tá? Não tem. A mortalidade é alta, não responde bem ao rituximab, não responde bem como... não tem nenhum, é isso, não tem nenhum guideline, vocês não vão achar em lugar nenhum. As pessoas que mais estudam isso estão fazendo ensaios clínicos agora com aqueles inibidores da via do JAK-STAT lá, né? Mas não tem um tratamento padrão. Mas a gente vê que alguns pacientes que têm SK disseminado e têm plaquetopenia, não tem evidência de doença de Kesselman, mas a gente trata, diminui a carga tumoral do paciente, ele acaba respondendo, né? Como foi aquele caso 1. Aquele paciente provavelmente tinha KICS,
E a gente já teve outros que a gente teve a chance de fazer a carga viral, viu que o paciente tinha fixo, ele respondeu só a quimioterapia. Não é a maioria, mas acontece. Obrigado, Ju. Ju, eu queria que você falou aí, em algum momento, sobre a importância das perguntas, né, na anamnese. E também a importância, eu queria que você falasse da importância do exame físico, porque eu percebo que, olha, que muitas pessoas não abrem nem mais a boca do paciente, nem para ver se lá dentro tem uma lesão de Kaposi. Nem palpam gânglios, né? Só palpam o É, pescoço e olhe lá. é. Então, eu gostaria que você reforçasse isso, por favor. Isso, assim, eu até, os slides, né, a aula vai ficar gravada, quem quiser voltar, no slide eu coloquei assim, essa importância do exame físico. Por exemplo, um rapaz que veio do Nordeste, do interior do Nordeste, tinha 20 e poucos anos, novinho, uma carinha de criança. Ele veio para a gente, veio para o ambulatório de HIV, dos nossos residentes, e o Matheus falou, olha, esse menino tem uma hepatosplenomegalia gigantesca. Eu falei, tem lesão de pele? Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. O garoto com uma anemia, uma plaquetopenia absurdas, assim, a gente chegou a pensar em Calazar. A gente falou, olha, ele veio lá, ele está em área, ele veio de área de risco, né, da endêmica de Calazar. Será que é Calazar? Aí ele tinha um linfonodo inguinal de muito miudinho, 1,5 cm, sabe? Certamente menor que 2 centímetros. Nós vamos internar esse menino, vamos biopsiar esse linfonodo. E esse menino veio com diagnóstico de doença de Kesselman, não tinha lesão cutânea. A gente tratou e ele está ótimo, trabalhando de barman, excelente, lindo e maravilhoso. Então, é isso, assim, é exame físico, é botar a mão na barriga, no abdômen do paciente, examinar. E aí ele tem uma hepatosplenomegalia, a gente tem muito mais chance da gente encaixar uma tomografia de urgência no SUS, se o paciente já tem uma alteração. Olha, esse paciente já tem hepatosplenomegalia, a gente corre muito mais, né? Então, é isso, assim, precisa de examinar, palpar todas as candeias onde você pode achar uma adenomegalia. E valorizar o linfonodo. Se ele tem muito sintoma, tem febre, tem sudorese noturna, ou não tem sudorese noturna, mas tem muita alteração laboratorial, está muito prostrado, tem que investir nesses linfonodos, porque a gente tem feito o diagnóstico. Não precisa nem de ser doença de Kesselman, né? Eventualmente, o paciente tem um sarcoma de Kaposi ganglionar e a gente trata, né? Basicamente isso. Mas é isso, então, assim, toda a força para que todo mundo faça o exame físico realmente muito dedicado que esses pacientes precisam. Não só esses, como todos, né? Na verdade. Você já pegou algum Kaposi sem ser em paciente HIV positivo, tipo Kaposi endêmico aqui na Fiocruz, já que vocês recebem gente tudo que é canto? Assim, a gente tem uma senhorinha que está com a gente, que veio do Pedro Ernesto. Espero que algum oncologista falou para ela que ela era fora de possibilidade de terapêutica. Uma vozinha de 70 e poucos anos, ela fez um SK clássico, tá? É clássico mesmo, assim, é aquela doença bem indolente e tal, mas que muito incômoda, né? Porque nos pés, e muita dor nos pés, linfedema, e a gente trata ela. E a gente tem o outro que a gente tem, que é HIV negativo, você vê, eu tive 3. Um foi um senhorzinho bem vozinho que evoluiu para o óbito, não chegou a tratar. Essa que está para a gente para um segundo tratamento, que a gente deu alta para ela piorou novamente, a gente voltou à quimioterapia. E a gente tem um menino que agora está com os seus 30 e poucos anos, mas chegou com os 20 e poucos anos para a gente. A gente fez sorologia, repetia a sorologia carga viral e faz todas as metodologias, liga para imuno, repete, esse garoto tem HIV, esse garoto tem HIV, esse garoto tem HIV. Não é possível que esse garoto tenha 20 e poucos anos e ele tem sarcoma de Kaposi. Isso não tem. Ele não tem HIV. Agora, recentemente, ele pediu para fazer PrEP, e ele está com a gente, ele chegou para a gente em 2013, quer dizer, ele vai fazer 11 anos 11 anos. desse vai e volta.
E aí, outra coisa que eu aproveito para falar é que o objetivo é, com a terapia, claro que com a terapia antirretroviral que a gente tem hoje em dia disponível, a gente tem uma resposta muito melhor e muitos pacientes nunca mais têm nunca mais têm doença. Mas é muito comum o paciente ter uma melhora ou ter uma resposta apenas parcial, a gente dá alta da quimioterapia e ele precisa voltar. Então, tanto o sarcoma de Kaposi quanto a doença de Castleman são doenças meio crônicas, elas podem ficar indo e voltando. Aí, mas aí recuperou CD4. Tá, mas a gente sabe que tem a imunossenescência, que não necessariamente ele, apesar de ter um CD4 bom, elevado, ele vai ter uma resposta imunológica igual. Então, às vezes a gente vê, o paciente recuperou, está lá com 500 CD4, está com 1000 de CD4, está lá, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas aí o que você faz? Faz para sempre? Não, olha, ele melhorou, está com a doença controlada, dá alta, quando ele piorar de novo a gente volta. Mas por quê? Por que não deixa direto? Porque tem neuropatia periférica, que é extremamente debilitante, porque tem a cardiotoxicidade, que é por dose acumulada, né? Então, a gente faz o tempo mais curto possível de quimioterapia e muitos pacientes vão ter resposta parcial, não vão ter uma resposta completa, né? Então, é isso. Esses pacientes que não têm HIV e têm CAP são todos brasileiros? Ou tem algum africano? Não. Não, né? E tem alguma linha de pesquisa em vacina para herpes 8? Você sabe? Tem, mas sim, bem inicial, mas tem, né? Assim, eu hoje em dia faço parte do grupo de trabalho do AIDS Malignancy Consortium, estou acompanhando essas discussões. É um dos objetivos do grupo é que se desenvolva uma vacina para herpes 8, mas ela ainda não tem nada ainda que a gente possa chamar de muito promissor e nos próximos anos, né? Tem uma pesquisadora, um grupo, né, fazendo uma pesquisa, mas aí fica mais pela via da vacina terapêutica do que preventiva. Entendi. Ô, Ju, e aí para esses pacientes que melhore, você volta, o esquema quimioterápico é o mesmo que agora essa carioca que veleja está tomando chimarrão. Não, gente, é demais. É tererê, que é gelado. Eu tomo sempre. Eu sou viciada em mate. É o mesmo esquema de tratamento? Se ele tiver tido uma boa resposta, às vezes o paciente tem uma resposta, fica só com uma lesão residual, aquela coisa castanhada, que você sabe que às vezes vai evoluir, e ele depois piora a recidiva. A gente tenta, se ele tiver uma doença mais agressiva, a gente troca. Obviamente, quando tem dóxido lipossomal disponível, né? Mas, assim, não tem uma indicação de troca do esquema se ele teve uma boa resposta no primeiro tratamento. E aí, mais uma vez, é uma gestão de recurso do SUS, né? O Rodrigo, tem uns comentários no chat, só que eu não sei por quê, não estou conseguindo. Eu vi quando subiu, mas agora eu não estou conseguindo ver. Eu ia. Fala, Gustavo, ajuda aí, helper. Estou lendo no chat. Mas pode ir falando, Gustavo. Pode? Tem da Thaís, né? Que ela pergunta assim: doença disseminada, indicado químio, qual medicação fazer? Eu não sei se eu compreendi se ela está perguntando qual antirretroviral se tiver o sarcoma disseminado, quando indicar quimioterapia. É isso? Não sei se ela quiser comentar. Gustavo. Oi. Oi, Thaís, fala. Não, já respondeu. Era o esquema de... Ah, Tudo bem, Tânia? Oi. Então tá. Vou ler então tem um outro comentário da Ana Lívia. Já respondeu na pergunta anterior. Obrigado, Thaís. Bom te ver. Aí tem assim, a Ana Lisa, ela colocou assim: trabalhando em Niterói, no Hospital Municipal Carlos Tortelli. Eu acho que é esse, né? O HMCT. É. Ela está dizendo o seguinte: não temos como investigar a fundo a adenomegalia. Não é que não vai palpar, vai palpar. Ela está perguntando a adenomegalia mais
que às vezes não se consegue palpar. Então ela diz assim, pois não se tem facilidade para tomografia, biópsia, etc. Como é que vamos fazer essa investigação pelo SUS? Isso é muito difícil, essa investigação fora de centro especializado. Eu acho que é mais um comentário, né, dela, uma provocação para a gente. Né? E aí eu concordo com ela, isso é difícil mesmo, não é simples conseguir tomografia assim fácil não, quando você suspeita. Não, eu vou falar mais ainda, tá? Porque não é difícil conseguir tomografia, não é difícil, é difícil conseguir uma biópsia, é difícil conseguir tempo para examinar um paciente. Eu fico impressionada quando saem os PCDTs com as rotinas que saem para o médico fazer no primeiro atendimento, no segundo atendimento. Eu falo, não, o cara vai ter que ter um tempo de elástico. Assim, eu acho que até agora, nesse PCDT, foi uma coisa que eu pedi, eu ainda não reparei se saiu, que botassem um tempo de primeira consulta de pelo menos 45 minutos, porque, cara, quer que você faça a história toda do cara, faça o exame físico, ainda passe prax, não, é brincadeira, é brincadeira. Então, assim, eu reclamo às vezes de coisas, mas eu acho que o médico, seja da ponta ou o especialista, muitas vezes ele não tem tempo, ele não tem. Mas eu também acho que a culpa é dele, porque ele também não devia aceitar trabalhar por isso. Eu sempre achei isso, tá, gente? Eu sempre achei isso. Então, eu não mudei minha opinião, eu sempre achei isso. Aonde eu não conseguia trabalhar direito, eu ia embora. E muitas vezes eu sofri por isso. Mas... Sabe que os meus residentes, eles sofrem muito, porque acaba que os residentes da terça-feira, eu acho que não tem nenhum aqui agora, eles acabam recebendo os pacientes que já estavam com a gente lá no hospital dia, acabam, por suposto, indo para acompanhar comigo. E ficam com eles. E são os pacientes que, às vezes, a consulta é muito demorada, né? Você tem, demora mais mesmo, né? Então, você tem que ter mais atenção. E aí, para você atender em 4 horas 10 pacientes complexos, é muito difícil. Até mais, Ju, até mais, porque tem as urgências que vão, é até mais do que E isso. às vezes chega e tem que internar e tudo mais. Ah, por que tem que ter? Por que não vai botar mais do que 8 pacientes? É muito difícil, sim. Isso é a minha opinião também, sabe? Eu acho que para esse, apesar da tarde hoje em dia ser muito mais eficaz, a gente tem paciente que vai de 6 em 6 meses só para dar aquele oi, coisa e tal, tem muito paciente que chega a primeira vez do SUS e é sempre um Kinder Ovo, né, gente? A gente não sabe o que está vindo. Exatamente. Aí chega aquele paciente com Kinder febre, Ovo. que nem esse menino que eu falei do Kessman. O menino chegou, uma consulta de primeira vez, um menino desse, que chega com o baço na fossa ilíaca, leva a tarde toda, sabe? Leva metade da tarde até você conseguir. Senão o cara pode esperar, você já tem que pegar, já tem que encaixar a tomografia dele, ou pedir vaga de internação, e tudo ao mesmo tempo. Como é que vai fazer isso, sabe? 4 horas para você ver um número grande de pacientes, na minha opinião, mas eu sei que também tem pouco médico, tem pouco infectologista, então a gente vive nesse dilema, né? E como é que a gente faz para conseguir encaminhar para o seu serviço? É via CISREG? Então, tem que ter um encaminhamento pelo CISREG também, mas isso, assim, porque a gente precisa desse registro, tá? Isso é importante para o hospital, é uma demanda e a gente precisa de dar. Mas a gente recebe muito rápido, tá? Porque para o hospital dia a gente tem uma resposta muito, muito rápida, a gente consegue atender muito rápido. E, óbvio, fazendo contato direto comigo, e vocês têm meus contatos, a gente sempre acelera, né? Regula para o hospital dia, mas a gente já vai adiantando as coisas, tá? A gente vai conduzindo. Até a Laura perguntou no bate-papo, né, no contexto da atenção primária de saúde, os pacientes que apresentam apenas lesões cutâneas. Você aguarda a evolução com o uso da TARV ou indica a biópsia desde o início, pelo medo de sangramento? Deixa eu passar mais ou menos para vocês, assim,
Atenção primária, pelo menos assim, o que a gente recomenda, que está em guia prático do HIV, o que é recomendado pela Prefeitura Rio de Janeiro. Fica na atenção primária quem quer, e o paciente que, se você fez diagnóstico, iniciou tratamento, carga viral indetectável e os exames estáveis. Se eles tiverem falha de tratamento, interrupção, não é mais abandono, é interrupção de tratamento, gestante, criança, co-infectado, doença oportunista, não é para ficar só na atenção primária. Eles podem fazer o cuidado compartilhado, tá? Não é, eles não jogam o paciente e acabou, não. Eles, já que é responsável pelo terreno, pelo território, eles podem continuar, se o paciente quiser. Então, eles são orientados a colocar no CISREG. Quando vem lesão cutânea, alguns, é um ou outro, mas eu tenho visto aumentar isso dos últimos anos para cá. Alguns colegas até me mandam foto. Gustavo, o que você acha? Parece sarcoma? Aí eu fico, por foto de WhatsApp, a gente fica meio assim, mas aquelas parecidas eu falo, ó, bem lembrado, tem que biopsiar, porque a gente vai chegar a um diagnóstico por aí. Não fica esse paciente na sua mão. Coloca no CISREG para o especialista. A verdade, isso é a teoria, né, gente? Na prática, tem paciente que não vai. Tem paciente que, por exemplo, gestante, então, a gente tem tido dificuldade de, a gente manda no CISREG, elas não vão, sabe? Então, assim, aí eu falo, olha, tem esse Rio Card e tal. Então, eu queria passar que no contexto da APS, o que a gente recomenda é, quando eles estão estáveis, assim, pelo quadro clínico, eles estão imunologicamente bem, que geralmente eles pedem carga viral de CD4, eles iniciam terapia antirretroviral, mas eles pedem uma avaliação de dermato ou biópsia e eles encaminham a infecto, não fica lá na atenção primária não, entendeu? Respondendo isso aí. Aí eu não sei se Juliana, geralmente já chega para você já tarde, né, Juliana? Já avançado o negócio. É tarde. Aí eu queria te fazer, Gustavo, na verdade, eu tenho uma dúvida. Quem está Claro. na atenção primária, porque assim, a gente vê que essa triagem, né, ela é mais ou menos fácil, né? Um bom exame físico, conversou, o paciente não tem sangramento espontâneo. Se a gente conseguisse, para esse paciente que tem sarcoma de Kaposi, um hemograma, uma PCR, uma albumina, sucesso. Muitos vão poder ficar na atenção primária. Tá? É. Porque não é que tem sarcoma de Kaposi, mas aí o hemograma está ok, não tem PCR elevada, a albumina normal, o paciente não tem sintoma constitucional, é possível manter na atenção primária, começar antirretroviral e acompanhar. Normalmente são os pacientes que vão responder bem à tarde mesmo. Né? Uhum. Esse sinal de alerta, essa coisa de segurar a tarde, ela fica restrita ao paciente que tem um conjunto de sinais e sintomas e alterações que eu falei na aula, né? Que pedem um pouco mais de cuidado, né? A gente não segura tarde simplesmente porque tem lesão de pele, tá? É. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mesma coisa, a gente também não acha dolutegravir ruim, não, gente. Dolutegravir é uma droga maravilhosa. Só que ele tem um outro paciente que a gente tem que ter um cuidado, justamente porque ele é muito bom e muito potente. É. Bem lembrado, no combo do atendimento do paciente HIV, pede-se hemograma, pede-se colesterol, função renal, hepática, eles fazem os testes para hepatite, sífilis, eles fazem esse geral, pedem um raio-x, eles sabem que tem que ver ILTB, tratamento de CD4 menor que 350, eles fazem profilaxia do Bactrim e tal. Mas bem lembrado, a gente não tem nesse combo inicial, por exemplo, PCR, albumina, por exemplo, isso no combo inicial não tem. Mas aí a gente pode, orientando, né? Porque eles, se tem lesão de pele, eles vão encaminhar para o dermato e para o infecto. Mas a gente pode melhorar isso, né? A nível de atenção primária podia facilitar ali também. Acho bem legal. Eles Facilita, podem até porque pedir, o mas não está PCR é no muito combo, entendeu? No sensível, né? inicial. Ah, Aham. perdão. Então, não eu acho assim, é isso, esse combo inicial, porque a PCR ela é muito sensível, sabe? E ela é um marcador muito bom. Tem os pacientes que eles estão ali, estão fazendo quimioterapia, eles não estão com queixa nenhuma, a gente começa a ver isso, a PCR está aumentando. A gente faz né, toda vez que ele vai coletar exame, ele faz a PCR. É a primeira coisa que muda. Antes dele começar a queixar, antes dele começar a ter sintoma e tudo, a PCR ela aumenta. Então, várias vezes a gente pega essa piora que está por vir, a gente já começa a ver aquilo ali na proteína C reativa.
É claro que existem 1000 motivos para a gente ter um aumento de PCR, né, gente? Não é só neoplasia. Ah, Mas, assim, para o paciente com sarcoma de capas, eu acho que é muito importante. A gente tem que ter. E dá sim para tratar na atenção primária, só ele não ter sinais de gravidade. é. E o Rafael Rocco colocou assim: o infectologista tem mais poder de decisão no início da quimioterapia do que o oncologista? Por exemplo, serviço de oncologia da unidade contraindica a quimioterapia, porque prefere esperar para ver se a TARV fará efeito. Eu queria aproveitar, então, para fazer um comentário, porque como histórico, né, no Rio de Janeiro, pelo menos, que os infectologistas que cuidam dos pacientes com sarcoma de Kaposi na grande maioria das vezes, né? Pelo menos nas unidades universitárias e tal. Um paciente, mais de uma, tem uma unidade, eu não vou dizer qual é o nome, mas tem um hospital em que os oncologistas tratam. E aí a gente recebeu várias vezes, o paciente é fora de possibilidade terapêutica. Aí o infectologista vai lá e fala assim, olha, a onco disse que não vai tratar porque é fora de possibilidade terapêutica. Você recebe, avalia, e a gente trata. E aí muitos saem. Assim. Já teve casos assim, gravíssimos que a onco não quis tratar porque achou, não, doença pelo HIV avançada, é má adesão, aquela coisa toda, aquele discurso até um pouco preconceituoso, sabe? Com o paciente, que meio que é culpa dele. O cara está muito doente, é difícil tomar antirretroviral, né? Nem sempre é fácil quando se está muito doente. E outras vezes, assim, esse ano, agora no segundo semestre, a gente recebeu um paciente que veio para a gente, que evoluiu mal, assim, acabou internando e tudo mais, e o pessoal os oncologistas chegaram a publicar na jornada interna deles lá de pesquisa o caso clínico, o case report do paciente que tinha respondido só à terapia antirretroviral, só que eles não esperavam 3 meses, né? Não esperavam 12 semanas. Então, ele teve uma resposta inicial, depois ele fez reconstituição imune, e evoluiu com uma forma um pouco mais grave da doença e teve que fazer quimioterapia. Então, eu acho que a gente precisa de ter um pouco mais de proximidade com o oncologista e, no momento, a gente, de um modo geral, como a gente vê um volume grande, a gente tem mais de 20 pacientes ativos em quimioterapia no INE no momento. Então, a gente vê muita coisa, o oncologista vê menos. Eu nem me atrevo a pensar em tratar um linfoma ou qualquer outra neoplasia. Mas esses pacientes, eu acho que a gente está vendo, tem mais experiência. Então, não é uma questão de poder. O oncologista está autorizado a tratar. Mas é uma questão de mão. O que você faz todo dia, o que você vê um volume grande, você acaba tendo mais habilidade, né? Eu vejo mais como ter que ser um caso mais grave ser conduzido por um infectologista ou um oncologista mais especializado nessa área. Eu não acredito que a gente consiga fazer tudo maravilhosamente bem. Então, assim, claro, um faz melhor isso, outro faz melhor aquilo, e então eu acho que tanto o oncologista quanto a infectologista que está nessa área, não, eu mando para a Juliana. Então, eu acho que estão habilitados. Então, nem deveria haver muita briga, nem deveria haver briga. Não existe. É que nem o hepatologista e o infectologista nas hepatites virais, né? É isso aí. tem mais um, posso ler, gente? Não sei. O Rodrigo quer falar, Rodrigo? Eu ia falar que quando eu estava trabalhando com HIV, eu fiquei 10 anos lá no Marcílio Dias e todos os pacientes com capas de lá a gente mandou para o serviço da Juliana. E eu perdi a conta de quantas vezes a gente mandou paciente que a oncologia do meu hospital falou que era intratável e pacientes que voltaram e melhoraram absurdamente, assim, só para ilustrar assim o quanto isso é comum, assim. Nossa, para mim eu estou super me identificando.
Obrigada, Rodrigo. Assim, eu queria deixar claro que eu não tenho nenhuma implicância com oncologista. Eu trabalho com o pessoal do INCA hoje em dia, né? Nós montaram lá um grupo de pesquisa em neoplasia em câncer e AIDS, mas o que acontece é que a gente teve historicamente uma certa, né? O oncologista não querendo tratar os nossos pacientes com sarcoma de Kaposi, né? Então, mas eu gostaria que eles tratassem mais. Eu ficaria muito feliz se eles tratassem mais. Até porque a gente não tem como dar conta de tudo nessa vida se tudo vier para a gente, né? A gente precisa de mudar essa cultura do intratável. Ah, o cara tem esse cara pulmonar, tem esse cara disseminado, o prognóstico é muito ruim, não adianta tratar e tal. Assim, a gente ainda escuta, infelizmente, a gente ainda assiste essa a gente escuta esse discurso de oncologistas de unidades de referência mesmo, sabe? Até universitárias. Vou ler então a última pergunta ali do chat, né? Não sei se alguém tem mais pergunta também, se a gente tem como é que é o nosso tempo. Eu vou ler o que a Ana Lisa mandou para a gente de novo. Mais um, né? Paciente com AIDS, que já teve lesão por HHV8 no início do quadro há 15 anos, e agora ele está com grave plaquetopenia, anemia e em tratamento com o hematologista por uma púrpura trombocitopênica idiopática com corticoide. Está usando dolutegravir, não tem a síndrome inflamatória de reconstituição imune. Qual seria um outro possível diagnóstico? O que fazer? A gente mantém o corticoide de dose 20 miligramas? O que eu faria no caso, a gente volta ao que a Tânia falou, né, sobre o exame físico. É um exame físico bem detalhado, se ele não tem nenhuma evidência de adenomegalia, não tem derrame cavitário, né, derrame pleural, derrame pericárdico, não tem nada que sugira, não tem manifestação inflamatória, eu acho que a gente vai pelo caminho de buscar o parecer da hemato mesmo. E aí o Lauro comentou, não há problema em relatar apenas uma constatação dos oncologistas. Legal, meus parabéns, Juliana. Não sei se Tânia, Rodrigo, Marcinho. Não, já falei muito, gente. O pessoal quer dormir. Eu não posso ver a peixe de aço que eu... Acho que uma coisa que vale a gente falar é que esse evento da Sérgio é até um pouquinho diferente dos anteriores, no sentido de que a gente geralmente coloca ele online para ele ficar como um repositório para algumas pessoas verem depois, mas desde a concepção dele a gente pensou em colocar ele online e depois direcionar mais pessoas para assistir, né? A gente gostaria muito que, né, que essas informações, que esses fluxos fossem mais bem disseminados e que a gente vai se esforçar para divulgar isso aqui. Então, pedir a ajuda, a colaboração de vocês para tentar fazer com que esse vídeo depois chegue no maior número possível de pessoas, né? Até sexta-feira, certamente ele está online e eu estou distribuindo o link dele nos grupos. Bem lembrado, bem lembrado. Porque a gente quer... Quando a gente faz uma masterclass, que foi o nome que o Caio deu, a gente traz aquele especialista que a gente acha que é o melhor. Então, ele vem fora do clube de infecto e a gente trouxe, por exemplo, o Jorge Calil, a Ecaterine, aquelas pessoas, não é o melhor do mundo, mas é dos melhores, né? Aquela pessoa que se destaca e que a gente pode trazer para dentro da Cierge, que a gente ama. Então, e com isso a gente passou até a agregar vários colegas que não são do Rio e que frequentam as nossas atividades. Então, mas essa masterclass, a Juliana, ela teve um objetivo, como o Rodrigo falou, de distribuir esse conhecimento para a atenção primária. Se a gente fosse repetir várias vezes, é muito difícil para a gente, porque a gente faz tudo. O Rodrigo, no momento, ele
eu faço um pouquinho, mas ele tem que marcar, ele tem que. Então, a gente faz tudo, a gente não tem uma secretária, um projetor de. Então, cada um que esteve aqui, se conseguir mandar e dizendo sobre o conteúdo, né, como foi bom, que eu tenho certeza que todo mundo gostou, porque as pessoas estão aí, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir disseminar para outras pessoas. E ano que vem a gente pode planejar outro evento. Né, Rodrigo? Tânia, teve Com gente que certeza. teve gente que mandou para mim mensagem assim, Gustavo, não consegui entrar, vocês vão disponibilizar depois? Aí eu não sabia. Que bom, isso é bom. Vamos nós. Nosso banheiro, dona Carla, está Rodrigo, com um piso ruim. Ué, Você Oi? deixou. Oi? você não quer Os encerrar? funcionários que estavam trabalhando hoje aí foram informados que era para não utilizar. Entendi, tem alguém falando aqui. Não entendi não. Hoje alguém tinha sido informado? de repente era algum microfone que estava aberto Pode ser. de forma desavisada. Então tá. Eu acho que eu entendi. Acho que foi esse comentário do Gustavo. Acho que os funcionários foram informados da não disponibilização. Então, agora tem que informar os funcionários que estará Ah, disponível. Agora que eu. É que eu estou com teve, retardo. teve gente que me Das perguntou. vovozinhas, tá, Juliana? É porque teve gente que me perguntou, eu vou estar de plantão, eu não vou poder. E aí perguntaram, e eu não sabia responder realmente. Ok. Beleza. Gente, eu vou interromper aqui então a nossa gravação. Obrigada, Rodrigo.